Amém. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Nós estamos hoje concluindo a série a parceria que funciona, uma parceria que funciona. Nós viemos desde o primeiro domingo falando sobre essa parceria com Jesus. Essa é a parceria que funciona. Falamos que é preciso, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que para que essa parceria funcione, nós devemos enxergar Jesus como Deus. O nosso parceiro é divino, nosso parceiro é Deus. Por isso ele diz em João capítulo 15, versos 7, ele diz: Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei os que quiserdes, e vos será feito. Ele fala isso como Deus. Só Deus pode cumprir a sua própria palavra. Ele diz e ele cumpre. Ele ordena e tudo acontece. Haja luz, houve luz. Só Deus pode garantir uma parceria de sucesso. Só Deus pode nos garantir o sucesso da nossa jornada, se nós temos a Jesus como nosso parceiro. E a passagem seguinte, nós falamos também, no domingo seguinte, nós falamos também sobre a preguiça, a desilusão, que são obstáculos à nossa parceria com Jesus. Jesus não tem como nos ajudar se nós somos preguiçosos, se não fazemos o que tem que ser feito. Deus está lá naquela posição, Deus tem o poder, Deus tem todo o domínio e o controle sobre todas as coisas. Mas se nada fizermos, se não cumprirmos aquilo que está determinado, nada vai acontecer. O Senhor não nos vai dar nada que faria até mal para nós. Eu não fiz nada, estou aqui escorado, olha, Deus me abençoou. Vou continuar assim, né? Porque está dando certo, né? Funciona. Deus não é irresponsável. Então nós temos da parte de Deus essa ordenança: lavar as redes, pegando ou não peixe, pescando ou não. Os discípulos aqui, ainda vivendo a sua vida secular, o seu trabalho secular,
eles estavam lavando as redes. No outro evangelho diz que eles estavam consertando as redes, para que estivessem prontos para a próxima pescaria. E nós falamos aqui também que o extraordinário de Deus vem por uma vida ordinária, de levantar pela manhã, preparar a sua rede, ir a pescar ou não, voltar, preparar a rede, deixar pronta para o próximo dia. Isso não é extraordinário, isso é uma vida ordinária, ordenada, disciplinada. Mas o extraordinário vem para aqueles que ordinariamente estão preparados para os milagres de Deus, para a manifestação do poder de Deus. Por isso, nós tiramos de nosso caminho a preguiça. Nós sabemos que nós temos que estar preparados para que o Senhor nos encontre em condições de manifestar seu poder extraordinário sobre nós. Na vez seguinte, no último domingo, nós falamos sobre a decisão. Era um culto especial, culto do visitante, mas não deixamos de tratar da parceria com Jesus. Nós falamos sobre a tomada de decisão, de decidir entrar nesse circuito poderoso da glória da presença de Deus nas nossas vidas, de reconhecer a Jesus, de ver o Senhor no nosso barco e saber que temos a quem recorrer, e sabemos que aquele que está pronto a nos atender, nós temos acesso pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos fez filhos, que nos deu as condições e o direito de acessarmos o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Hoje nós vamos encerrar esta série falando um pouco sobre a obediência, as bênçãos da obediência. Na primeira ministração nós falamos alguns obstáculos, a preguiça, o desânimo, a ignorância, a desobediência, a incredulidade e a desobediência também é um obstáculo a que nós tenhamos e experimentemos uma parceria que funciona com o Senhor Jesus. Premissa para nós, a obediência é a premissa, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus, nós temos que partir desse princípio, é ela que tem que ser atendida. Porque Pedro, se nós olharmos aqui no texto, Pedro dá um parecer a respeito daquilo que é o seu conhecimento sobre pescaria. O conhecimento e a experiência que ele adquiriu por anos a fio, pescando no mesmo lugar. Pedro deu o seu parecer. Jesus entra no seu barco, prega para as multidões, depois diz, afasta o seu barco, faze-te ao largo e lança as redes para pescar. E Pedro dá o seu parecer, sua experiência. E o seu parecer é um parecer realista. É um parecer frio, acadêmico. O parecer daquele que lança a rede, tira a rede, lança a rede, dias, anos. Foi ensinado assim. E olha, Senhor, conclusão do meu parecer, não vai funcionar. A tendência é que nada aconteça. Ele fala como se dizendo, Jesus, olha, não vai dar. Minha experiência, meu conhecimento, o meu parecer é que a tendência é a gente voltar e eu vou ter que lavar essa rede de novo. Mas ele decide obedecer. Nada pode ser colocado no lugar da ordem da palavra de Deus. A palavra que brota da boca de Deus, ela é suprema. Aquilo que é supremo, aquilo que é superior, inquestionável. Pedro aqui já tinha tido o seu encontro com Jesus. André já tinha levado Jesus para conhecer Pedro. Mas assim como nós precisamos nos converter. Assim como eles, nós precisamos nos converter primeiro, para que nós sejamos levados e chamados para o ministério. Tiveram seu encontro com Jesus. André era discípulo de João, encontrou com Jesus, apresentou Jesus a Pedro e disse, encontramos o Messias.
mas voltaram ao seu trabalho secular, voltaram a pescar, voltaram a buscar o ganho para a sua família. Mas esse encontro aqui não era de pessoas desconhecidas. Pedro não olhou e falou assim, mas quem que é esse aí, com esse tanto de gente, contando esse tanto de história, falando esse tanto de coisa? Não, eles já o conheciam, já sabiam quem era, já tinham o seu encontro. Por isso essa palavra encontrou lugar no seu coração. Lança as redes para pescar. E ele diz, sob tua palavra lançarei as redes, por mais que o meu parecer diga o contrário. Parecer, o diagnóstico, diz exatamente o contrário, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tenho certeza também que Pedro não imaginava que ia pegar alguma coisa. Ele não ia lançar as redes ele não lançou as redes achando que ele ia capturar peixe, nem pouco nem muito. Mas eu vou, por mera obediência, lança as redes. Em seguida, diz que a pesca foi maravilhosa, o título do texto, né? E diz, a partir do verso seguinte, diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Obedeceu, o milagre aconteceu. Obedeceu, a bênção veio. E de forma transbordante, abundante, inquestionável. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Primeira bênção da obediência é a recompensa. Ele obedeceu e colheu. Ele obedeceu e colheu a bênção. Ele obedeceu e colheu a recompensa. A rede tomada de peixes. A segunda bênção, a bênção da cooperação. A bênção da obediência traz cooperação. Um ambiente sadio numa sociedade. Porque Pedro não estava só. Pedro não vinha lançando as redes, não vinha pescando só, ele fez uma sociedade com Tiago e com João para alcançarem melhores resultados. E ele que obedeceu a palavra, ele que andou por sobre essa palavra, ele quando viu a bênção e a recompensa, ele chama os outros com os quais ele tinha sociedade. Ele pede ajuda para que nenhum peixe se perdesse, para que nada fosse perdido, para que todos aproveitem da recompensa da obediência. Um obedeceu, todos foram abençoados. Um obedeceu, todos foram recompensados. Esse é um ambiente onde a obediência ela é cultivada. Todos são abençoados. A bênção de Deus é tamanha que todos os que estão à volta recebem do que transborda. Pela obediência de um. Então, a bênção da recompensa e a bênção da... Eu falei recompensa, falei mais o quê? Da cooperação. As pessoas vêm ajudar. Salmo 118, o salmista diz, o Senhor está entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos meus adversários. Aquela pessoa que vai em sua direção e te abençoa, foi Deus que mandou. Aquela situação insolúvel que você estava, e porque ouviu a palavra e foi obediente, Deus envia as pessoas para te abençoar. Não foi o acaso, não. As pessoas nos cercam, as que o Senhor coloca no nosso caminho, para nos abençoar.
E esses que estão a pescar junto com a gente, que tem sociedade conosco, eles vêm para nos abençoar, com a sua força, com a sua inteligência, com o seu trabalho, com o seu recurso. Nós vamos falar um pouco mais disso no final. A obediência não tem nada a ver com o juízo de valor, de eu fazer conta. Obediência não passa por um juízo pessoal, se cumpro ou se não cumpro, se faço ou se não faço. A obediência, ela fala mais de quem ordena do que de mim próprio que obedeço. A obediência tem a ver com quem fala do que quem ouve. Porque quando Deus fala, eu obedeço porque Ele é Deus. Quando a palavra do Senhor diz, eu acolho e faço e cumpro, porque é a palavra de Deus. A virtude está em quem ordena, o valor está em quem ordena. Não cabe a mim fazer nenhum tipo de juízo, de mérito. É diferente de submissão, que isso é outra coisa. Mas a obediência mandou, obedeceu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não está na Bíblia não, mas serve. A obediência não tem a ver com nenhuma análise que eu possa fazer de oportunidade. Agora não, não dá certo não, vou ficar quieto. Não tem a ver com a intensidade, vou fazer só pela metade. Não tem a ver com a forma. Saul foi tirado do reino, foi tirado do reinado, foi tirada a unção de sobre ele, porque ele pensou numa forma ideal de cumprir aquilo que Deus mandou. O Senhor falou, olha, mata tudo, destrói tudo, não deixa nada. Samuel diz que vai voltar. Saul vê que demora, vou fazer um negócio aqui para entreter o povo, que o povo já está começando a me cobrar. E manteve o rei vivo, pegou o melhor do gado, os despojos, e Samuel chega e fala, o que é que você fez, rapaz? Por que tem esse tanto de gente aqui? A ordem não foi essa. Não, mas nós achamos melhor. Não. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que você tentar fazer uma coreografia aqui para tentar agradar a Deus. Tentar fazer Deus amolecer seu coração e mudar a sua ordem. Então, a obediência tem a ver tão somente com eu saber de onde ela partiu e cumprir. Não cabe a mim discutir, porque, volto a dizer, a obediência tem a ver com quem fala, não com quem ouve. Se eu sei quem mandou, eu cumpro. Se não tem a autoridade que lhe foi atribuída, eu não cumpro. Mas se ali foi lhe dada autoridade para ordenar, basta para mim, basta para Pedro, basta para qualquer um de nós saber de onde partiu a ordem, se tem legitimidade, se é habilitado para aquilo, se foi separado para aquilo. Então, a obediência não tem a ver com nenhuma análise que a gente possa fazer. Não cabe a nós discutir se a ordem partiu da fonte correta, habilitada para isso. A palavra de Deus é o nosso norte supremo. Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
A obediência é também a demonstração da fé, da minha fé. A obediência, ela expõe a minha fé. A obediência, ela divulga a minha fé. Ela é a expressão concreta e visível da fé que eu carrego. Não adianta dizer que é obediente e só pensar. Não adianta dizer que é obediente e só refletir, mas não sai do lugar. Não adianta dizer que é obediente, mas eu sou uma pessoa reflexiva, introspectiva. Eu estou obedecendo, mas você não está vendo eu me movimentar, não, mas eu estou obedecendo no coração, na mente. Mas não produz nada. A obediência é o retrato da fé, é a demonstração da fé. Lá em Tiago 2,14, vamos lá? Tiago 2, do 14 ao 18. Tiago 2, do 14 ao 18. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Boas intenções não refletem a nossa fé. A nossa fé é demonstrada pela obediência. A nossa fé é demonstrada pelos nossos atos. A nossa fé é demonstrada por fazer, por mais que seja contrária ao nosso parecer. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro. Se vem da parte de Deus, o seu parecer tem que se submeter. Por isso que lá em 2 Coríntios 10, vamos lá, voltando aí. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e levando cativo todo parecer à obediência de Cristo, e levar cativo toda experiência, todo conhecimento, toda formação ao entendimento e à obediência de Cristo. Todos os nossos pareceres, por melhores que sejam, por mais profundos que sejam, por mais técnicos que sejam, se há uma palavra da parte de Deus, ele deve se submeter. Ele deve se submeter. Ele deve obedecer. Ele deve cumprir. Pedro apresentou o seu parecer. Lógico, eu teria concordado com ele. Assim, eu estava com a fé aqui, rapaz, mas do jeito que você falou aí, melhor não, né? Vamos sair daqui. Vai que dá errado, né? Eu estou aqui cheio de poder, falando tanto de coisa, de repente joga a rede e vem vazia. Não. O cara que entende do negócio, né? Ele que é o cara aqui, ele que é o pescador, né? Então, vamos embora, né? Eu já fui embora, já dispersou a multidão, né? Vamos embora, eu não vou ficar dando sopa para o azar aqui, não. Não. Bastou uma palavra da parte de Deus. Pedro reconhece que aquele que está ali fala com autoridade.
Pedro reconhece que aquele que está ali pregou às multidões, curou enfermos, libertou cativos e deu uma palavra de comando para ele. E ele, por mais conhecimento que tivesse, lançou as redes sob a palavra de Deus. Mais adiante, Lucas capítulo 5, vamos seguindo na leitura. Lucas capítulo 5, vamos voltar ao texto. Que é onde eu quero trabalhar um pouco mais. Lucas 5. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Versículo 8. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, por doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A desobediência, a denúncia da nossa desobediência, ou aquilo que nós nutrimos no nosso pensamento e que é desacordo com aquilo que é a vontade de Deus, deve gerar em nós um senso de pecado. Pedro cumpriu, Pedro lançou as redes, Pedro obedeceu, mas ao ver o resultado e a resposta à sua obediência, ele se viu pecador diante de Deus. Ele se viu como alguém que estava indo contra, ainda que em pensamento, a vontade e a palavra de Deus. Lançou as redes não esperando que ele fosse poderoso para fazer alguma coisa. Lançou as redes por uma mera obediência. Tanto que ao primeiro contato, ao dizer que ia lançar as redes, ele chama Jesus de mestre. Ele chama Jesus como um rabi, como outro qualquer que estivesse perambulando. Mas ao ver a pesca, ao ver o resultado da obediência, a divindade de Jesus, ele chama Senhor. Não é mais mestre, como nós falamos no início. Ele encontra o Senhor. Afasta-te de mim, porque sou pecador. Nossos pensamentos, nossas conjecturas, nossas construções, ainda que nós obedeçamos, ainda que nós façamos o que foi ordenado, ao vermos o resultado, gera em nós um sentimento de pecado. Como eu fui capaz de pensar dessa forma? Como eu fui capaz de duvidar? Como eu fui capaz de fazer aquilo, lançar a rede por uma mera obediência, sem qualquer expectativa de que fosse? Ele podia esperar pegar um ou dois, alguma coisa, mas da forma como foi abundante, transbordante, quase rompendo as redes, isso os impactou. Diz o Evangelho que os deixou admirados. E um sentimento, como se dissesse: para lá, não toque em mim, não. Eu sou pecador. Eu duvidei. Eu só atendi. Mas talvez no coração de Pedro ia voltar vazia. Como sempre. Mestre não faz isso. Mestre não faz milagre. Mestre ensina. O mestre traz luz para as Escrituras, mas o mestre fazer milagre desse tanto, com a experiência que eu tenho, afasta-te de mim, porque sou pecador. Esse é o sentimento. Quando muitas vezes obedecendo, mas por nosso interior, resistindo, duvidando. Mas o Senhor faz questão de demonstrar a sua glória, o seu poder e a sua generosidade. Não foi uma pesca que chegava lá e falava assim: 1, 2, 3. Se fosse. Assim como se Davi ganhasse de um anão, ninguém falava dele até hoje, né?
Mas Deus mostra toda a sua glória naquilo que é extraordinário. Era inconcebível para Pedro voltar com tanto peixe, estourando suas redes, ao ponto de pedir ajuda aos seus companheiros. Então, um sentimento de pecado, um senso de pecado, ele é produzido no momento em que o Senhor faz um milagre na nossa frente, quando a gente é apenas obediente. Quando a gente apenas faz aquilo que está previsto ser feito. Quando a gente faz sem compreender o que nós estamos fazendo, sem a profundidade do que está sendo feito. A resposta de Deus para nós é tão tremenda e poderosa, que isso deve gerar em nosso coração um senso de pecado, de não estarmos à altura. Mas o Senhor disse para nós: não temas. Não temas. Doravante, vocês serão pescadores de homens. A bênção do chamado, a bênção da vocação, vem pela obediência. A bênção da vocação celestial vem pela obediência. A bênção da vocação celestial vem quando nós atendemos a palavra de Deus. Vem a vocação. E nós estamos falando, ultimamente, sobre multiplicação de células. Quantos líderes de célula tem aqui? Levanta a mão bem alta assim para ti. Quem tem mais de 15 pessoas na célula? E mais uns 4 ou 5 que giram. Quem tem líder em treinamento lá? Ainda não, né? Nós estamos precisando chamar o outro barco. Nós estamos precisando chamar o outro barco para nos ajudar a puxar a rede. Nós estamos precisando de pessoas que estejam no outro barco para nos ajudar a recolher os peixes. Nós estamos precisando de pessoas que estejam no outro barco, vendo a manifestação do milagre e da glória de Deus, para nos ajudar a puxar a rede. Nós estamos precisando daqueles que estão no outro barco, testemunhando o que Deus tem feito em nosso meio, para que nós possamos puxar a rede e ninguém se perder. Se você está apto, e apto que eu digo, é convertido. Aqui eram homens apenas convertidos. Apenas tiveram o seu encontro com Jesus. Se nós estamos, como igreja, desejosos de ver as pessoas entrando por aquela porta e se convertendo ao Senhor, quantos querem? Quantos têm esse desejo? Quantos oram por isso? Quantos percebem o que Deus há de fazer no nosso meio e deseja fazer no nosso meio? Nós precisamos das pessoas, dos irmãos, dos sócios, dos nossos parceiros que estão no outro barco, que estão vendo o que está acontecendo. E nós precisamos chamá-los, porque a rede já está quase se rompendo. E mais, os discípulos chegaram em terra, puxaram um barco e abandonaram tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não se preocupe com o que vai acontecer com a sua família, com a sua casa, porque o Senhor deixou toda aquela casa, todos os funcionários, todos os que estavam trabalhando noite a fio sem pegar nada, o Senhor deixou provisão. Você não vai deixar a sua família sem cuidado, você não vai deixar a sua casa sem cuidado, você não vai deixar a sua casa, o seu negócio sem cuidado. O Senhor vai fazer questão de fazer a sua rede se encher de peixe e vai deixar a sua casa, a sua família suprida, enquanto você atende o chamado. Não pense que o Senhor vai te chamar para assumir uma célula, para estar num departamento
e vai deixar sua casa em desordem, sua casa faltar, o Senhor primeiro entrega e abençoa a sua casa para que você possa ser ciente que o Senhor vai continuar suprindo a sua casa e a sua família. Não lhe vai faltar pão, não vai faltar roupa, não vai faltar provisão, não vai faltar sustento. Ao sair do barco, ao sair do lugar de meros observadores, não pense que aquela situação vai ser deixada de lado, aquele problema vai ser deixado de lado, aquela situação que vai lhe faltar alguma coisa, porque aquele que te chama é aquele que supre a sua casa e a sua família. Não vai faltar absolutamente nada. Pode puxar o barco, colocar sobre a areia e seguir o Senhor Jesus, porque Ele vai deixar, uma pesca poderosa, tremenda, com peixes em abundância, para atender sua casa e sua família. Eu não vou ainda, porque eu tenho que resolver tal coisa. Jesus ouviu isso das pessoas. O Filho do Homem não tem um lugar para repousar a cabeça. Mestre, eu vou te seguir, mas olha, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Sabe o que ele estava dizendo? Não é porque ninguém tinha morrido, não. Eu só vou depois que meu pai morrer. Não é que ele estava indo no funeral. Ele estava dizendo, me aguarde, porque depois que meu pai morrer, eu vou te seguir. Há homens e mulheres, jovens do nosso meio, extremamente capazes, habilitados por Deus, para saírem da posição de meros ouvintes ou assistentes. Mas estão usando a razão, ao invés da obediência. Ninguém está falando para não usar a mente. Porque tem até um livro, né? Crer é também pensar. Mas há situações que nós devemos abandonar o racional e apenas obedecer. Talvez falte a obediência para que possa experimentar uma vida abundante da parte de Deus. Talvez falte uma decisão de chegar para o seu líder de célula e dizer assim: Paulão, pastor Paulo, eis-me aqui. Tem quase 20 pessoas aqui. A casa lá já não cabe mais, gente. A célula já está pedindo para ser multiplicada. Pessoas se converteram lá. Mas é preciso que aqueles que estão no outro barco vejam e atendam o chamado, sabendo que o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades enquanto você serve. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. O Senhor supre cada um daqueles que atendem o seu chamado. Os 4 homens aqui deixaram os seus barcos, mas a sociedade não acabou. Eles tinham funcionários. João, o pai de João, era um dos pescadores. Tenho certeza que essas pescas, talvez não dessa magnitude, mas não mais faltou peixe na rede desses homens. Enquanto os 4 seguiram a Jesus, a sociedade continuou, a provisão continuou, o sustento continuou. Porque o Senhor, ao chamar, não nos chama para diminuir, não nos chama para nos dar prejuízo, não nos chama para nos colocar em situação difícil. Ele nos chama para fazer a melhor e mais excelente obra que existe na face da terra: tirar as pessoas do caminho da morte eterna para o caminho da vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se todos que estão no outro barco saírem de lá para ajudar aqueles a quem o Senhor manifestou o seu poder, todas as famílias da terra serão abençoadas. Muitas pessoas estão no outro barco. Nossas células irão crescer, nossas células irão ser multiplicadas, porque aqueles que estão no outro barco irão sair do lugar que estão para puxar as redes,
com aqueles que estão a noite inteira trabalhando, o dia inteiro trabalhando, mas sendo abençoados por Deus. Não é vontade do Senhor que alguém se perca. O Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. O Senhor quer que todos sejam salvos. E nós precisamos assumir essas redes e puxar essas redes, porque a pesca já está pronta. A pesca e a rede já está cheia. Resta a que nós nos associemos e puxemos juntos essa rede. As debilidades, as dificuldades, nós vamos suprir uns aos outros. Isso é um lugar formado por pessoas defeituosas. Mas naquilo que eu sou imperfeito, o Edmo tem virtude. Aquilo que o Edmo é imperfeito, a Elisângela tem virtude. Por isso nós nos ombreamos, porque um sustenta o defeito do outro e ninguém cai. Mas é preciso deixar o outro barco, deixar de ser apenas assistente, ver o milagre, ver a manifestação do poder e usar a razão. Se for usar a razão, você está certo. Os seus argumentos são justos, corretos, se feitos com perícia, se é a sua área. Se você faz as suas conjecturas, as suas construções racionais e chega à conclusão que tem que ficar onde está, você não está errado. Porque você tem o seu intelecto, você tem sua capacidade cognitiva funcionando. Porém, se o Senhor te chamou, leve cativo a obediência de Cristo. Submeta todos os seus pareceres à obediência de Cristo. Porque senão nós não vamos sair do lugar. Se com a mente nós conseguimos formatar nossos pareceres e acharmos que isso é a palavra final, nós vamos patinar. Porque o zelo, sem essa reflexão, é fundamentalismo. Mas a mera conjectura, reflexão racional, sem zelo, é paralisia. Você sabe o que é isso? Você só pensa, você só constrói, você só especula, você só emite seus pareceres. Mas sem zelo, você não sai do lugar. O zelo sem pensar é fundamentalismo. Mas o zelo refletido gera obediência. O zelo refletido gera ação. Então, seja lá o que for que você estiver justamente construindo como argumento, submeta ao chamado de Deus. Submeta a Cristo. E Ele vai te dar o parecer final. Ele é que vai te dar o parecer final. E vai dizer para você: não temas, doravante, você será um pescador, uma pescadora de homens. Com todo o seu parecer, com todas as suas construções. A palavra do Senhor para nós: não temas, doravante, serás pescador de homens. O Senhor sabe as nossas limitações, mas Ele vai reafirmar o seu chamado para nós. Talvez esse seja o passo que você precisa dar.
Talvez seja esse o passo que você, minha irmã, precisa dar na célula onde você está. Talvez, meu irmão, esse seja o passo que você precisa dar na célula que você está. Ombrear com aqueles que lá estão e puxar a rede junto. Porque a bênção da obediência traz cooperação. E nós estamos aqui, todos nós temos da parte de Deus o suficiente para cumprir o seu chamado. O Senhor nos deu o Espírito Santo. Não nos falta nada. Não nos falta absolutamente nada. Porque o Senhor nos deu do seu Espírito para que nós tivéssemos e recebêssemos dele os dons necessários para a edificação da igreja. Não pense no que falta no seu intelecto. Saiba que no seu espírito já lhe foi dado tudo. Basta colocar a mão no arado e não olhar para trás. Porque o Senhor cuidará de cada um dos seus, de cada uma das áreas da sua vida. Mas é preciso deixar o outro barco e puxar a rede junto, para que nós possamos crescer em número, crescer em conhecimento, crescer em revelação, crescer em graça e de manifestação do poder de Deus entre nós. É simples. É simples. Se entregar ao chamado de Deus é simples, porque Ele não conta com absolutamente nada que nós tenhamos. Nós não precisamos fazer uma poupança, nós não precisamos fazer um investimento, nós não precisamos comprar um título de capitalização, não precisamos nada disso, basta se entregar ao chamado, porque a obra é dele, os meios são dele, o poder é dele, o conhecimento é dele, o dom é dele. De Gênesis a Apocalipse, nenhum daqueles que foram instrumentos de Deus tinham nada para dar. Nenhum deles. Tinha gago, tinha menino, tinha tudo. Nenhum deles carregava nada em si que pudesse prescindir da glória de Deus. Apenas um coração obediente, fiel. A esses o Senhor chama, a esses o Senhor vocaciona. Então não precisamos buscar. Pode ser que esteja aí olhando como é que está a minha agenda essa semana, como é que está aquele negócio que eu estou fazendo, para saber se eu levanto a mão. É com sua agenda, com seus negócios que Deus vai te usar. É com essa agenda aí, com seus negócios, que Deus vai te usar. Apenas não temais, porque quem chama é fiel. É poderoso, é gracioso para conosco. E basta se entregar ao chamado. Portanto, nós encerramos hoje a série Uma Parceria que Funciona. A nossa parceria com Jesus passa pela nossa parceria. A nossa sociedade com Jesus passa pela nossa sociedade, pela colaboração uns com os outros, de sermos obedientes à voz de Deus. E a palavra do Senhor diz: não deixai de congregar-vos como é costume de alguns, antes façais admoestações, tanto mais quanto o dia do Senhor se aproxima. Está congregado, não é estar sentado no outro barco assistindo. Estar congregado não é ficar sentado e olhando em volta e vendo o que Deus tem feito. Estar congregado é estar sentado, presente, observando aquilo que Deus faz por seu intermédio. Estar congregado é estar presente, congregado, habilitado, ativo e vendo as bênçãos que Deus faz no meio da igreja através da sua vida. Estar congregado não é estar de corpo presente, estar congregado é estar envolvido, engajado. Isso é estar congregado. E a palavra do Senhor diz, em Hebreus 10, 25, que é tanto mais quanto o dia do Senhor se aproxima.
Quanto mais o dia passa, mais congregados devemos estar. Quanto mais o tempo passa, mais envolvidos nós devemos estar. Quanto mais o tempo passa, mais ativos nós devemos estar. E mais, estimulando uns aos outros as boas obras. Chamando a atenção, exortando, apontando o caminho, ombreando, sustentando, tomando pela mão. Isso é estar congregado. E se nada do que eu falei aqui se encaixa com o que você tem vivido, eu queria que você fizesse essa oração onde você está. De andar e orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a estar congregado. Ajuda-me a estar envolvido. Ajuda-me a estar disposto. Ajuda-me a estar ombreando. Me tira desse outro barco e me leva àquelas redes, porque eu quero puxá-las junto com aqueles que estão a puxando nesse momento. Me ajuda. Tira do meu coração toda a indiferença. Tira do meu coração toda a apatia, todo o desânimo, toda a fadiga, todo o cansaço. Tira da minha mente todas as conjecturas que eu tenho feito, que justificam a minha apatia e meu abatimento. Me tira dessa posição e me leva para o outro barco, porque eu quero puxar a rede. Eu quero ver a glória do Senhor se manifestando. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero edificar o teu povo e a tua igreja. Eu quero ser instrumento de justiça nas tuas mãos. Eu quero ser enviado pelo Senhor. Eu quero ser instrumentalizado pelo Senhor. Eu quero ver as obras das minhas mãos prosperando no Senhor. E que eu venha servir na força que o Senhor supre. Porque a glória é tua e o poder é seu, não meu. E nós sabemos que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Enquanto sirvo, enquanto trabalho, enquanto edifico, o Senhor cuida da minha casa, o Senhor mantém a minha casa, o Senhor supre a minha casa. Enquanto faço, enquanto edifico, enquanto sigo ao Senhor, o Senhor cuida da minha casa e da minha família. Que isso venha fazer parte do nosso coração, no nosso coração. Tudo que compartilhamos nos outros domingos é para desembocar nisso. Porque se não tiver aplicação entre nós, se não tiver aplicação no nosso meio, de nada vale. De nada vale uma parceria que só um trabalha. De nada vale uma parceria que só alguns se dedicam. Mas todos somos chamados a edificar o reino de Deus, segundo o dom que do Deus Todo-Poderoso recebemos, para que a glória, o louvor e a exaltação seja ao Senhor Jesus de Nazaré.